Olha isso aqui. Tem cara de colar de shopping, né? Mas tu vai te surpreender com o que eu fiz. Com isso aqui. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso colar. Esse aqui são os moldes, que eu vou deixar o link disponibilizado no vídeo para vocês, se vocês quiserem copiar, tá? Então, aqui eu já cortei eles em papelão. Cortei no papelão e fiz 32 bolinhas para fazer os entremeios, tá? Então, essa bolinha eu fiz assim com papel alumínio para lá que secar rápido, porque se a gente faz maciça, ela demora a secar. Então, eu pensei nela assim. E lembrando que isso aqui vai ficar maior, né? Então, quando a gente põe a massa, ela vai crescer. Mas é basicamente esse tipo aqui que eu pensei. De repente, se o caimento não ficar bom, eu vou tirar uma bolinha aqui, uma bolinha ali, mas a princípio vai ser assim. Então, eu já vou começar a fazer primeiro as contas. Vou fazer uma continha de cada e o resto é tudo a mesma coisa, só muda o formato. Põe o palito e quando a gente for cortar o papelão, a gente tem que cuidar que tem essa parte do papelão aqui, ela tem que ficar nessa posição para a gente poder pôr os palitos, tá? Então, cuida assim, quando a parte rugosa, tem que estar os furinhos lá na lateral, onde a gente quer pôr o palito, tá? Então, isso aqui agora eu vou envolver com fita crepe e já ponho a massa. E todos os outros são iguais. E depois eu vou fazer na bolinha um também. E na bolinha eu não vou furar depois, porque vai ficar muito pequenininha, não tem como pôr palito ali. Então, vou furar depois. Então, a gente só põe aqui pra aderir melhor a massa e tapar esses furinhos que fica. Porque depois, se for o caso, também dá pra tapar os furinhos com massa corrida. Mas se a gente já pode tapar agora e evitar o trabalho depois, melhor. A gente põe a fita crepe, ó, fica tudo ao redor assim, pra gente poder agora pôr a massa. E o palitinho ajuda tem que deixar retinho assim. O palitinho ajuda a gente aqui na hora da massa e na hora da pintura. Então, a gente só vai tirar o palitinho depois que seca aqui, tira pra ver se não tem nenhuma rebarbinha, dá uma lixadinha aqui e depois coloca de novo pra gente poder pintar e segurar, fica muito mais fácil, tá? Passar verniz, essas coisas assim. Então, agora com a massinha a gente vai pôr uma camada fina, não precisa ser camada grossa, pra ficar uma conta delicada. E depois eu tenho essa bandejinha de isopor aqui, esse pedacinho, que é onde eu ponho para secar. Hoje, como tá frio aqui, eu vou pôr no ventilador. O ventilador ajuda a secar muito bem. Então, como uma peça vai ficar com pouca massa e uma camada fininha, ele vai secar mais rápido. Então, tapa nas laterais assim. E o papel machê possibilita da gente fazer um monte de tipo de contas diferentes. Então, não quiser fazer desse tipo, pode fazer bolinha, pode fazer... A bolinha, eu tenho outras aulas aqui que eu vou deixar a playlist das bijus no final desse vídeo, que ali tem pulseira, tem colar, tem os brincos, tem todos os modelos que eu costumo fazer. Então, vocês vão aprender como fazer cada peça, cada bolinha, cada conta de um jeito diferente, porque tem vários tipos de conta lá. Mas é tudo muito fácil, não tem nada de misterioso. Então, aqui a gente faz para não ficar uma coisa muito grande, né? Eu já vi. Outra coisa, quando a gente vai fazer o molde, cortar o papelão, quem não quiser coisa grande tem que fazer uma peça pequena, porque no momento que a gente põe a massa, ela cresce, não é que nem o biscuit que engole. Essa aqui cresce, por causa que a massa já é mais volumosa, então deixa a peça maior. Tá? Então, tem que cuidar. Então, a gente sempre faz um pouquinho menor do tamanho que a gente quer fazer a biju, no caso. Então, vou fazer bem nos cantinhos, assim, para não aparecer a parte de baixo, né? Então, é só assim. Então, eu vou fazer em todas as peças e vou forrar todas elas e trago para vocês, depois eu ponho para secar. O bacana aqui na hora da biju, para mim, é a pintura. A confecção das contas é uma coisa muito básica, tudo é muito parecido. Mas na hora da pintura é que a gente pode se diferenciar, fazer uma coisa diferente, bonita.
usar tintas bonitas, metálicas, pode usar o verniz fosco, pode usar o verniz vitral, tem o verniz vitral da Clex, que deixa aspecto vitrificado, o transparente, porque ele tem coloridos. Então a gente usa o vitral transparente, fica espelhado, fica lindo, lindo, ele parece um vidro. Então eu não gosto, né? As minhas bijus sempre eu faço com verniz fosco. Mas para quem gosta de brilho, o verniz, eu aconselho o verniz, esse vitral. Ele fica muito bacana. Então tá aqui a pronta a continha. Então é só assim. Tá bonitinha, tá lisinha. Também a gente pode usar o plástico para ajudar a deixar bonitinha, reta, ó. Para deixar bem alisada. Fica lindo. Aí depois que está pronto, seca, a gente tira aqui e o furinho já está pronto. A gente pode só passar a cordinha, no caso. Aí a gente põe para secar aqui esse pedacinho de isopor. Agora eu vou fazer a bolinha. A bolinha ficou minúscula. Então, porque eu queria uma bolinha pequenininha. Acho que eu nunca fiz uma bolinha tão pequenininha. Aí até eu ia usar a continha pronta, mas eu achei que ia ficar mais bonita fazer com continha de papel machê. Então, a gente vai fazendo aqui, vai envolvendo aqui. E essa aqui não tem nada de especial, só fazer assim. E para aderir bem a massa. Então, como ela tá só a parte de baixo e a massa, vai secar bem rápido. Bem rápido, né? Bem rápido, dentro do possível aqui no sul que tá chovendo. Se fosse só isso aqui, seca em 2 horas. Vira de um lado, vira do outro, já tá seco. É maravilhoso, tá? Então, é só assim. Eu vou fazer todas as peças e trago tudo pronto. Uma coisa que eu me esqueci de falar, como a gente não tem como pôr fita crepe aqui nessa bolinha minúscula, então ela é enjoadinha de aderir, então tem que apertar bem aqui, ó, tá? Pra massa aderir no alumínio. E depois a gente vai fazer a bolinha em si. Aperta bem, vai apertando assim, e depois põe na mão pra lá arredondar direitinho. Deu. É só chatinho assim, mas nada impossível. Tá? É só enjoadinho assim no início. Tá? Então, procurar fazer sempre as bolinhas do mesmo tamanho, tá? Porque é uma coisa meio complexa isso aqui, mas a gente consegue. Então, eu deixei, acho que mais de 12 horas secando no ventilador e tá tudo bem sequinho, maravilhoso. Então, agora a gente vai furar as pontinhas pequenas, que essas aqui já estão furadas, né? Então, com todo, eu já furei uma aqui, ó. Com todo cuidado, eu tenho esse gravadorzinho que meu pai me fez, deve ter uns milênios. Então, devagarinho, para não estragar a conta. Então, a gente vai fincando assim, cuidar para sair na mesma linha, né? Então, furo de um lado e sai lá no outro canto, não é assim, tem que cuidar. Então, vai fazendo devagarinho e fura, ó. Aí vem depois, para ajeitar esse pedacinho aqui, a gente vem pelo outro lado. E tá pronto, furadinha a nossa continha, tá? Aí eu vou furar todas elas, depois a gente começa a pintar. O ideal é que o gravador de vocês seja retinho, não tipo esse aqui, que ele é cônico. Porque senão ele vai abrir de um lado e vai ficar grande do outro, né? Então, tem que achar um fininho assim, tipo esse reto. Esse aqui meu pai fez com prego, ele trabalhava com torno, então ficou perfeito. Mas o ideal é assim, tá? Porque senão uma continha tão pequenininha assim pode dar problema. Ela vai furar do lado e do outro lado vai ficar grande, então vai ficar ruim. Furei todos os pequenininhos e o grande eu me esqueci de falar pra vocês que no segundo, como eu quero fazer duas linhas de bolinhas aqui, vai ter que ter o segundo furo. Então, o segundo furo eu fiz depois, porque ia ficar complicado de pôr a fita crepe com 2 palitos. Então, tô furando depois, tá? Mas não tem mistério nenhum, ele é bem maciozinho. Então, só cuidado na altura, né? Então, a gente sempre mede com a anterior, para ficar tudo parelho. Então, faz um furinho do lado de cá.
faz um furinho do lado de lá, mais ou menos a mesma parelhinho assim, ó. E depois passo eu tenho essa agulha grande aqui, aí passo a agulha. Aí fica, ó, não tem mistério nenhum, tá? É só assim. Aí passa uma agulha grossa para depois passar o fio. Então, a gente vai fazer 2 furos em todos eles. Sempre cuidando a altura com todos eles parelhos, que na hora de passar o fio tem que estar tudo parelhinho. O fio tem vários tipos de fio, mas nesse caso aqui eu vou usar esse de seda fininho. Que aí eu compro assim de 10 metros e eu tinjo a cor quando eu preciso. Fica bem mais econômico, né? Então, eu tenho aquarela de tecido e aí eu vou tingir ele de um ocre escuro para fazer de acordo com as continhas, tá? Então, esse aqui a gente tinge, ele demora um pouco para secar, mas eu seco no secador e fica perfeito, fica bem bonitinho, tá? Já tingi, olha como fica lindo. Isso aqui, quando a gente tinge eu tingo com essa tinta da Clex aqui, até vou deixar o link para vocês adquirirem da Amazon, que no momento que vocês adquirirem produtos pelo meu link, eu ganho um percentualzinho. Então, é para dar uma força pro canal. Então, isso é essa tinta aqui com essa amarela aqui. É a mesma tinta, só que essa aqui é mais antiga. Esse aqui é amarelo ouro, esse aqui é marrom. Tá? Então, misturei um pouquinho de cada uma para poder fazer o ocre que eu queria. Então, como é que eu faço? Vou pondo aos pouquinhos, ver como é que fica o tom que eu quero. E aí, depois de tingir, eu não penduro, eu seco com secador, porque no momento que pendura, a tinta escorre e fica clara de um lado e escura do outro. Então, a gente seca com secador no forte, dentro de um recipiente, que ele não vai sair, e fica perfeito. É assim que a gente faz, tá? Antigamente eu fazia assim com fitas, quando eu fazia lembrancinha de bebê, eu comprava rolo de 50 metros para poder tingir, para não ficar comprando vários tons de fita, né? Então eu comprava vários tons de tinta e tingia do jeito que eu queria, tá? Então essa é uma dica que eu acho que fica bem legal. Então eu compro assim, ó, compro de 10 metros e vou tingindo. As cores que eu escolhi foi essa aqui, para as pontas maiores, e esta aqui para as pequenas. Tá? Então a gente põe no palito para poder pôr para secar. Com amarelo eu vou pintar as pontas maiores, depois a gente vai fazer uns detalhes. Tá? Então vou pintar todas as pontas e depois eu troco só pra gente fazer os detalhes. Tá? Já pintei tudo, agora vou separar como eu quero fazer. Então vai ser assim. Então essa é a única que é uma, o resto tudo são 2 peças. Então ela vai ser nessa sequência aqui. E aí eu vou pintar essa de um jeito, e essa igual e assim sucessivamente. Para decorar eu vou usar o dourado. Acho que esse aqui que vai aparecer mais. Esse e esse tabaco aqui. São 2 metálicos. Aí a criatividade é o limite, né, gente? Cada um pinta do jeito que achar mais bonito. Vou fazer um de cada e depois é só repetir. E no caso do lado de cá, a gente espelha para não pro lado de cá. Se for fazer um desenho parecido assim. Eu já passei verniz em todos, nas bolinhas também. E aqui eu vou só mostrar pra vocês como é que esse verniz que eu uso, que é o verniz fosco.
a gente passa, mas não pode deixar acumular assim. Se deixar acumular assim, ele fica esbranquiçado. Então tem que passar bem passadinho para não ficar nenhuma parte que não esteja bem passada. Tá? Evitar de deixar a coisa acumulada, assim, partes acumuladas, senão depois que ele seca fica branco, fica feio. Tá? Então, o único porém desse verniz é esse, porque ele é maravilhoso. É o verniz da Acrylex que eu uso. Ele tem brilhante também, mas o brilhante eu aconselho vocês usarem o verniz vitral, porque o verniz vitral fica maravilhoso. Tá? Agora sim, vai ser... Esse aqui já tá tudo passado de verniz, tá? Então, eu vou pôr assim, e aqui vou pôr 2 bolinhas. Aqui mais 2, e do lado de cá mais 2. Assim. Então, vai ser nessa sequência assim. E esse lado de cá mais 2, mais 4 no caso, né? 2 e mais 2, e depois uma. Aí a gente vai subindo. Então, eu vou pegar a cordinha pra já ir passando. E essa parte aqui vai 2. Por causa que ela vai fazendo a volta assim, né? Porque pra ele poder ter volta. E aqui mais 2 e depois ficar uma. E depois botar mais umas 2 ou 3 aqui, eu vou ver como é que eu vou fazer. Tá? Vai ficar mais ou menos assim. Do outro lado rebatido, a mesma coisa. Tá? Então, eu vou montar e já trago pra gente ver como é que vai ficar. No caso, a gente vai entrar primeiro com uma linha, uma carreira, depois pegar outra. Tem que estudar como é que vai fazer aqui. Tá? Então, vou secando toda essa primeira linha, depois a gente vem com a segunda. Acho que vai ter que ser assim. Na montagem, eu tinha pensado em 2 aqui, mas tive que pôr 3 para ele fazer a volta, senão ele ia ficar feio, tá? Então, ainda bem que eu fiz bastante bolinha. E agora, aqui nas pontas, vai ser uma e mais uma. E aqui do outro lado é a mesma coisa, tá? Ficou um caminho legal no corpo, assim, achei, ficou bom. Se eu não tivesse posto essa bolinha no meio, não ia ficar legal. Mas são coisas que a gente vai ajustando quando vai fazendo a peça, porque é uma peça que eu nunca fiz, né? Então, tô fazendo a primeira vez assim, então tem sempre um ajuste para fazer no decorrer do período. Para 2 fios entrar na bolinha, aí eu sempre faço assim uma ponteirinha de fita crepe. Porque não cabe na agulha, né? Pelo menos na minha não cabe, o furinho dela é menor. Então eu fiz assim para poder encaixar. Vou fazer do mesmo jeito, de outra forma, do outro lado. Aí abre mais buraquinho com palito. O bom do papel machê é esse, né? Que a bolinha a gente pode escancarar o buraquinho que não tem problema. Tá, aqui eu peguei uma bolinha maior que eu tinha para fazer isso aqui fica para regular. E eu dei nó nos fios, mas é individual, porque se a gente quiser mexer aqui, um por vez, fica melhor, tá? Então tá aqui nosso colar. Acho que ele ficou bem estiloso, bem bacana. Pode dar para fazer um brinco junto, né? Fazer um brinco desse formato, de repente, alguma coisa assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa série de bijus, que tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida me falem, tá? Me deixa um recadinho que eu gosto sempre de receber. E não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. E um beijo a todos. Espero vocês para a próxima.